Olá, tudo bem? Estamos aqui, eu sou a professora Ana Paula de Peta e nós vamos trabalhar aqui no Pela Ordem uma questão do último exame da OAB, do exame 17 da FGV. Vamos trabalhar aqui uma questão de processo penal. Vamos resolver esta questão que diz respeito a um tema de processo penal. Então, olha só. Após regular instrução processual, Flávio foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a uma pena privativa de liberdade de 5 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 500 dias multa. Intimado da sentença, sem assistência da defesa técnica, Flávio renunciou ao direito de recorrer, pois havia confessado a prática delitiva. Rafael, advogado de Flávio, porém, interpôs recurso de apelação dentro do prazo legal, buscando a mudança do regime de pena. Neste caso, é correto dizer que o recurso apresentado por Rafael, letra A, não poderá ser conhecido, pois houve renúncia por parte de Flávio, mas nada impede que o tribunal de ofício melhore a situação do acusado. Letra B, deverá ser conhecido, pois não é admissível a renúncia ao direito de recorrer no âmbito do processo penal. Letra C, não poderá ser conhecido, pois a renúncia expressa de Flávio não pode ser retratada, não podendo o tribunal de ofício alterar a decisão do magistrado. E letra D, deverá ser conhecido, pois a renúncia foi manifestada sem assistência do defensor. Vamos lá. Então, olha só, o assunto aqui, recursos no processo penal, e a questão diz respeito à possibilidade, primeiro, sobre a possibilidade de renúncia ao direito de recorrer, e segundo, caso exista uma divergência com relação a esta renúncia. Então, antes de analisarmos as assertivas, vamos só falar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, a parte pode renunciar ao direito de recorrer? Tendo em vista a voluntariedade dos recursos, ou seja, eu recorro se eu quiser, se eu tiver interesse, eu, enquanto parte legítima, no caso réu aqui, interessada, pode renunciar ao seu direito de recorrer. Não tem problema nenhum, tá? No caso aqui, a questão está dizendo que ele foi intimado da sentença. Essa intimação ocorreu por oficial de justiça, e normalmente quando o oficial de justiça vai intimar da sentença condenatória, ele pergunta ao réu se o réu tem interesse em recorrer, tá bom? E é nesse momento que o réu vai dizer se sim ou se não, se ele renuncia ou não a esse direito. Isso acontece sem a presença de um advogado, provavelmente aconteceu sem a presença de um advogado, tá bom? E aí o que acontece aqui? Vamos tentar interpretando aqui a questão, né? Ele renunciou ao direito, pois havia confessado a prática delitiva. Então, na cabeça do réu, se ele confessou e foi condenado, ele não imagina que possa ser feito algum recurso em outro sentido. E provavelmente decidiu que não queria recorrer. Então, de novo, o réu é perguntado sobre o seu interesse ou não em recorrer? É. E ele pode dizer que não quer recorrer? Pode. Isso é a renúncia ao direito de recorrer. Se ele diz isso e o advogado a mesma coisa, o advogado também não vê interesse, não vê necessidade em recorrer, ok, para a defesa transita em julgado. Agora, pode acontecer de haver uma divergência entre a opinião do réu e a do advogado. Isso você vai estudar ou já estudou quando trabalhou os recursos lá estudando para a primeira fase. Nós falamos sobre isso nas nossas aulas aqui, tá bom? Se você não é aluno do NEAF, faça já a sua matrícula, porque olha só, assunto que caiu no exame da OAB e nós trabalhamos em aula lá para a primeira fase, tá bom? Então faça a sua matrícula. Estudando aqui, você vai ter um bom apoio para o seu exame. Mas voltando aqui, olha só, veja. Se houver divergência entre a opinião do réu e a opinião da defesa técnica, a opinião do advogado, qual que é o entendimento da doutrina e da jurisprudência? Deve prevalecer a intenção, deve prevalecer a opinião da defesa técnica, do advogado. Então, o que nós temos aqui? O réu disse que não queria recorrer. Ele pode dizer isso, sem problema nenhum, tá bom? Mas o seu advogado recorreu. Então, sem saber, talvez até que ele tenha renunciado, ou sabendo, mas não concordando com isso, recorreu. E recorreu buscando a alteração, né, do regime de pena.
Tá ok? Tá ok. Recurso de apelação, tudo certinho, tá bom? Muito bem. Feitas essas considerações, vamos analisar aqui as assertivas. Então, olha só. Letra A. Não poderá ser conhecido, pois houve renúncia por parte de Flávio. Aqui a gente já vai dizer que está errado, né? Que apesar da renúncia por parte do Flávio, a defesa recorreu, prevalece o interesse da defesa técnica, então essa letra A já está errada, né? Mas nada impede que o tribunal de ofício melhore a situação do acusado. O tribunal só melhora se tivesse sido feito recurso, se tivesse sido interposto recurso. Então aqui, havendo a renúncia e não tendo sido interposto recurso, o tribunal não vai poder fazer nada. Porque não é que o tribunal vai pegar o processo e vai olhar e falar, ai, olha que legal, vou mudar aqui. Não, nada disso. Então aqui, absolutamente errada essa assertiva A. Primeiro porque pode ser conhecido sim, apesar da renúncia, se a defesa recorreu, né? E de ofício, sem ter sido feito recurso, não, tá? Agora, tudo bem, só voltar aqui rapidamente aqui um relance, um lapso aqui. Como está dizendo que o advogado recorreu, sim, houve o recurso por parte do advogado, né? Então, você falar que nada impede que o tribunal melhore a situação, significaria que o tribunal deveria conhecer desse recurso. Então, na verdade, é uma assertiva absolutamente mesclada, confusa e errada, tá? Letra B. Deverá ser conhecido, pois não é admissível a renúncia ao direito de recorrer. Então, o deverá ser conhecido até está certo, mas a justificativa é que não. Porque, na verdade, sim, se admite a renúncia ao direito de recorrer. Então, essa justificativa está incorreta. Ele deve ser conhecido, mas não por esse motivo, tá? Não porque não se admite a renúncia ao direito de recorrer, porque se admite sim a renúncia ao direito de recorrer, tá bom? Então, a letra B também não é. Letra C. Não poderá ser conhecido, pois a renúncia expressa de Flávio não pode ser retratada, não podendo o tribunal de ofício alterar a decisão do magistrado. Então, aqui a letra C também está errada, por quê? Porque pode haver a retratação da renúncia sim, desde que dentro do prazo, e essa retratação acabou acontecendo tendo em vista que o advogado fez interpôs o recurso. Então, neste caso, também a letra C não está correta. Nos sobra a letra D. Deverá ser conhecido, pois a renúncia foi manifestada sem assistência do defensor. Então, a correta aqui é a letra D, com base no que falamos, com relação à possibilidade, né, sim, pode renunciar, mas havendo aí uma divergência entre o réu e a defesa técnica prevalece, e nesse sentido, prevalece a opinião da defesa técnica, e nesse sentido nós temos uma súmula do STF que pode ser trabalhada aqui também, olha só. A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta. Então, como ali na questão ele renunciou sem a presença do seu advogado, aplica-se o teor da súmula 705 do STF, logo, esse recurso deve ser conhecido, deve ser julgado, tá bom? Então, foi uma questão aí de processo penal bastante interessante, do último exame da OAB, né? Uma questão até interessante nesse sentido, trazendo um aspecto de teoria geral dos recursos, resolvida, corrigida com você aqui. De novo, eu vou chamar a atenção para o seguinte, faça sua matrícula no nosso curso de primeira fase, vem estudar com a gente, você não vai se arrepender, eu tenho certeza que você estará muito bem assistido pelos nossos professores e certamente terá um bom resultado na primeira fase do exame, ok? Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro, até a próxima questão do Pela Ordem. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.